Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma reflexão. Hoje nós recebemos a nossa querida Tereza Aires Curtis, diretamente de Miami, Flórida, Estados Unidos, para nos falar sobre Sublime Convidado. Eu vou convidar todos a fazer uma breve oração, para a gente poder, então, dar prosseguimento à nossa reflexão. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia e bondade. Pai de amor, de luz. Nós agradecemos, Pai, dom da vida. Agradecemos o nosso livre-arbítrio. Agradecemos a bênção da reencarnação. Agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui reunidos hoje com o Cristo para fazer essa reflexão, Pai amado. Nós agradecemos a presença dos nossos guias espirituais, de nossos mentores, nossos benfeitores, e de todos os irmãos, de todos os planos, encarnados e desencarnados, que se reúnem conosco nesse momento para fazer essa reflexão, pedindo a orientação segura e amorosa dos nossos guias. Graças a Deus. Bom, Tereza, então, seja mais uma vez bem-vinda. Eu não sei se você gostaria de falar de alguma coisa acerca do trabalho de vocês aí na Flórida, se você gostaria de comentar alguma coisa. E se você quiser, fique à vontade, mas também depois a palavra é sua. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui entre amigos, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade de a gente poder estar mais próximos, apesar da necessidade do isolamento físico. Mas nós, se formos analisar, antes disso tudo acontecer, nós nunca tínhamos tido a oportunidade de nos encontrar, não é? Nunca tínhamos tido a oportunidade de estudar juntos. Então, é mais um motivo de gratidão. Com relação ao nosso trabalho aqui na Flórida, a maioria dos centros estão trabalhando virtualmente. Poucos centros abriram, e para um número muito limitado de pessoas, com todo o cuidado necessário, como é recomendado. E a Federação Espírita da Flórida também fez uma série de palestras e continua nos favorecendo com palestras online, com convidados que vão sempre nos trazer grandes esclarecimentos. Então, apesar de tudo e com tudo que está acontecendo, não tem dúvida de que nós somos gratos por todas essas oportunidades, até porque nós temos tido grandes chances de estudar, de nos aprofundarmos na doutrina, e com certeza sem ela estaria sendo muito mais difícil enfrentar esse momento de tantas incertezas, né? Porque não tem coisa mais angustiante do que nós não sabermos o que vai acontecer. Apesar de que, verdadeiramente, nós não temos certeza de nada, mas é que quando isso se estabelece de uma forma assim tão clara, parece que a angústia aumenta, não é? Mas é por isso que nós também trouxemos esse título do capítulo Obreiros da Vida Eterna. Aqui, esse livro, tá? A minha edição é antiga, mas é um livro que toda a coleção André Luiz nos favorece com ensinamentos muito mais profundos do que a gente imagina quando a gente começa o estudo. Então, talvez a gente leia o livro pela primeira vez, a gente aprenda um tanto. E quanto mais a gente estuda, mais ensinamentos nós vamos recebendo. E o que eu acho, assim, muito particularmente falando, pessoalmente falando, é que todo o ensinamento que nós encontramos nesses livros, apesar de algumas pessoas dizerem eles estão nos ensinando como é que vai ser a nossa vida após a morte, na verdade, eles estão nos ensinando como viver agora. Porque esses ensinamentos vão nos favorecer. Óbvio, quando nós chegarmos do outro lado, com esses ensinamentos, nós talvez cheguemos numa condição muito melhor. Mas ele já nos traz os ensinamentos para serem vividos agora, nesse momento, já transformar a nossa vida para melhor desde já. Então, por que deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje, não é não? E nós temos mais um amigo aqui que não estava quando nós estávamos conversando. Uma boa tarde para você. E o nosso estudo vai ser interativo, então fique à vontade para comentar. A gente vai pedir para alguém ler os slides para ficar bem dinâmico e nós podermos aprofundar o tema. Então, nesse capítulo, André Luiz se encontra
numa reunião, com o grupo, preparando o ambiente para receber um convidado muito especial. E aí nós vamos ver que se desenvolve um diálogo para preparar esse ambiente. E depois nós vamos analisar as informações ou as respostas às consultas que serão feitas a esse sublime convidado. Já pelo título, nós imaginamos que esse convidado ele é especial, não no sentido que nós comumente aplicamos na nossa vida material. Especial no sentido, sublime no sentido de que é um espírito bastante evoluído, já extremamente evoluído, já num nível que nós não temos sequer noção, porque a gente sabe que nós entendemos o que está do nosso nível para baixo, mas daqui para cima, como nós ainda não vivenciamos, é mais difícil compreender. Mas dá para imaginar a grandeza desse espírito a partir do preparo que é feito para poder recebê-lo. Porque é preciso criar todo um ambiente mais limpo, mais apurado, menos contaminado, para que as suas vibrações, para que ele possa realmente se manifestar nesse ambiente. Então, nós vamos começar a nossa leitura, que vejamos como todas essas lições servem para o nosso dia a dia, para as nossas atividades. E então começa assim: reunidos em um pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Cornélio é quem está conduzindo os trabalhos, está orientando os demais. Então, vejamos. Vocês concordam que poderia ser assim o início de todos os nossos trabalhos, de todos os nossos encontros? Podemos comentar isso? Eu acho que sim, Tereza. Eu acho que essa questão não é só a questão dos nossos encontros, né? É tudo que a gente vai fazer, né, as nossas atividades. Muitas vezes a gente se fecha à inspiração dos benfeitores, porque a gente fica focado na gente, né? A gente não pede ajuda, a gente não tem, muitas vezes até, eu ia falar humildade, mas a humildade tem um sentido, pode ter uma interpretação diferente, mas eu vou colocar, a gente não tem nem a humildade de saber que a gente precisa de ajuda. Uhum. Até para a gente não se permitir ser influenciado. Aí eu vou pedir aqui um momentinho só para a Dani falar da pergunta que ela mais gosta do Livro dos Espíritos. 459. Influenciam os espíritos em suas vidas mais do que pode imaginar, tanto que são eles que vos dirigem, né? Exatamente. Por isso que se faz tão necessário a oração e o pensamento puro. Não é? Porque a qualidade dos nossos pensamentos ou a direção dos nossos pensamentos vão nos conectar com muito mais facilidade aos espíritos que estão em nossa volta. Então, vai se conectar aquele que é afim. Então, essa influência que nos é respondida nessa questão, ela vai ser positiva ou negativa, depende de nós. Exatamente. E a oração vai nos favorecer a ter esse pensamento mais equilibrado, mais harmonioso, mais sereno. Então, você vê que no início do capítulo já começa um ensinamento enorme para o nosso dia a dia. É tipo assim, chegar no local do trabalho, a gente nunca sabe o que vai acontecer, fazer uma oração por nós, por aqueles com quem nós convivemos. Fazer uma oração, aí as pessoas podem até dizer assim, não, esse povo está ficando beato, né? Está ficando assim muito obcecado, mas não é, porque quando nós falamos em oração, não é recitar uma coisa enorme, mas é oração como nós fomos ensinadas de acordo com o Espiritismo. Aquele momento de conversa com o alto, que pode ser expresso através de uma palavra, de uma frase, não precisa ser uma coisa enorme, né? Mas que nos conecta com os bons espíritos. É aquele momento que você abre aquele canal, né? Com as esferas superiores e você se abre para receber o que eles têm para passar. Exato. A atitude da pessoa, bom dia a todos. Bom dia. A própria atitude da pessoa já é um tipo de oração. Exatamente. Se essa atitude for uma atitude positiva, uma atitude de coração aberto, não é? Mente aberta, atitude de querer bem, eu acho que já é uma forma de expressão de oração, não é? Sem dúvida alguma.
já se conectando, sem nada, sem nenhuma fórmula, não é? Exatamente. A predisposição do querer bem, eu acho que já é uma oração, né? Um dos princípios pregados de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Essa forma, expressão de vontade, de amar, de se doar, de entender, não é? De compreender a nossa pequenez e talvez até procurar entender a limitação e a pequenez do outro, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. É uma forma de oração comunitária. Sem dúvida alguma. Vocês vão observar que nós não trouxemos o livro inteiro, porque fica aqui, né, nesse final de semana, a recomendação para leitura. Nós vamos sugerir 2 livros. O Alexandre já disse que já está friozinho, então nada melhor do que ficar debaixo das cobertas lendo, né? E lendo um livro dessa categoria. Então, vamos continuar. Dani, você gostaria de ler esse slide? Sim, obrigada. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências de pretérito à distância. A lembrança tange os corpos da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Tornou-se ele sem afetação. Nós vimos no primeiro slide que ele vem trazer a importância de prepararmos o ambiente. Eles estavam preparando o ambiente para receber esse convidado. E eles são instruídos a manter os pensamentos num nível de equilíbrio, no nível sempre harmônicos. E André Luiz vem falar que no nosso nível, mais comumente, nós não conseguimos passar 7 dias por semana, 24 horas por dia, com o nosso pensamento num alto nível. Nós oscilamos muitas vezes, né? Tem momentos que nós estamos lá em plena devoção ao Pai, é um equilíbrio, é uma paz, e tem momentos, num segundo, isso se transforma. E é exatamente isso, esse alerta que é trazido a eles, que nós somos responsáveis por esse pensamento. E a gente vê que, eu sempre esqueço o nome dele, Cornélio, ele não passa a mão na cabeça, não. Ele diz a responsabilidade dos companheiros perante a minúcia desarmônica no trabalho. Pois não, Alexandre? Olha só, eu não queria interromper, eu queria esperar você concluir, mas a gente pode trazer um paralelo que eu acho que se aplica, porque a gente está vendo uma situação em que o André Luiz foi levado a um ambiente, a um recinto físico externo chamado Santuário da Bênção. Mas nós temos um Santuário da Bênção em nós. O nosso corpo é o nosso santuário, é o nosso templo, como disse Jesus, né? Como nos ensinou Jesus. O nosso corpo é o nosso santuário. Então, nós também, voltando àquela questão que você colocou no slide anterior, nós também somos responsáveis pela harmonização do nosso santuário. E nós vamos nos conectar com os nossos irmãos mais felizes, ou com os nossos irmãos menos felizes, ou com os nossos irmãos iguais a nós, de acordo com a harmonia que nós tivemos nesse santuário. Uhum. E nós arcamos com as consequências. Sem dúvida alguma. Somos sempre responsáveis por elas, né? E assim, quantas vezes nós dissemos, ou um exemplo prático, por exemplo, no centro espírita, as pessoas chegam, né? Então, às vezes, nós nos envolvemos em conversas que não tem nada a ver com o ambiente. E nós chegamos lá com a intenção de nos conectarmos com o alto, de orarmos, estarmos no ambiente equilibrado.
Mas nós esperamos que isso aconteça por si só no ambiente físico, quando, na realidade, somos nós que contribuímos para que esse ambiente fique da melhor maneira possível. Então, esse alerta é estar alerta ao que pensamos. Não de uma maneira obcecada, ai meu Deus, mudei o pensamento. Não numa coisa doentia, mas de forma que ele vá se transformando pouco a pouco em que isso se torne natural. Então, eu já não tenho que me preocupar se eu pensei com, vamos dizer, com agressividade com relação a alguém, ou se eu critiquei alguém. No momento que eu vou me transformando, no momento que nós vamos cultivando em nós o que há de melhor em nós, já não existe espaço para esses pensamentos mais infelizes. Mas eles vão acontecer e eles acontecem da maneira, nos momentos assim, que a gente menos espera. E o grande exemplo é o que André Luiz conta. Então, nós vamos chegar lá. Eles vão preparar o ambiente fluídico, enfeitar o ambiente, tornar o ambiente mais bonito. E quando eles estão trabalhando nisso, André Luiz lembra da casa dele, das plantas, de como ele cuidava do jardim e tudo. E, de repente, isso traz uma nostalgia tão grande que ele se entristece. Então, ele estava no nível sim, aquela tristeza o derruba momentaneamente. A gente vê que é numa fração de segundo, numa palavra, numa cena, que nos volta àquela condição. Então, é nesse momento que Cleôncio vai dizer para ele, fique atento. Né? É tipo assim, fica alerta, para que você não retorne a essa condição. Então, vamos ver como é que eles preparam esse ambiente. Quem gostaria de ler? Você viu que estou me sentindo em casa, né? É assim que eu faço estudo na nossa casa. Quem quer ler? Bom, então, deixa eu ler essa e depois o Francisco, Tereza, que está embaixo na tela, é o meu pai. Pois é, seu Francisco. Então, depois é o seu Francisco que vai ler. Né, Francisco? Depois dele. O senhor é Deus no céu. Tá certo. Então, somos você. Você para mim, você para você. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá. Projetamos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore, a representar a vida. Assumirá a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. A gente já imagina que o ambiente deve ser lindo, não? E imaginar que, na verdade, a gente está falando do que nesse momento, né? De usar o poder do pensamento para manipular fluidos para gerar, dentro de uma tela, um quadro. Uhum. Que são as criações fluídicas, não é? Que são as criações mentais. E voltando para aquela primeira situação, o que nós criamos quando nós nos sintonizamos com as esferas superiores, com Deus ou seus representantes, vamos colocar assim. E o que nós criamos para nós quando nos mentalizamos, né, e nos afinamos com frequências menos felizes. Exatamente. Então, essa é a lição clara, mais uma vez, que toda força, todo poder que nós temos com o nosso pensamento e a direção que nós damos a ele é a direção que nós damos à nossa vida. Exato. E a gente vê que, dos anos 90 para cá, veio uma avalanche de livros de autoajuda que falava justamente do poder do pensamento. E os livros de André Luiz foram escritos na década de 40, ou seja, no século passado. Quase antes da metade do século passado. Ele já falava sobre isso, sobre a nossa capacidade de criar, sobre o poder do pensamento de criar formas. Então, nós estamos pensando aqui, é por isso que os espíritos também nos acham, porque eles nos acham por aquilo que nós projetamos, não é verdade?
E aí, para complementar, esse estudo é muito profundo, então nós teríamos que ter, assim, por exemplo, vários momentos para isso. Então, eu trouxe informações de outros livros para quem quiser aprofundar mais nesse detalhe. Então, é esse livro aqui, de Sueli Caldas Schubert. E ela cita aqui diversos autores espíritas e ela explica sobre forma, pensamento, ela vai a fundo, ela fala pensar é criar, ela vai falar sobre a inteligência, sobre a mente, e ela vai estabelecer as diferenças que às vezes as pessoas confundem mente, pensamento, cérebro. Então ela vai fazer separar cada um desses itens para que a gente possa entender de forma mais clara o que é pensamento. Apesar de que ainda assim é difícil, né? É porque a gente tentar entender de forma concreta uma coisa que é abstrata. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade, por isso que eu sou muito grata a esse estudo, porque me fez ler um pouco mais sobre isso. Não estou aqui declarando total entendimento sobre o assunto, por isso que nós estamos estudando juntos. Francisco, você gostaria de ler esse slide? Não, com o prazer. Os poderes da mente, Sueli Caldas Schubert. O ser humano cria continuamente o que, além de ser prazer, é também uma imperiosa necessidade para a sua sobrevivência. Tudo que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. Olha, eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso aí. Inclusive, Tereza, eu fiz uma ocasião, um cursozinho, uma amiga minha, sobre o curso sobre Mind Control. E exatamente uma das coisas que a gente ali ouve e capta é sobre o poder da mente. É você propiciar que você consegue, inclusive, modificar e alterar as coisas, o seu caminhar, digamos assim, dependendo dos seus pensamentos positivos ou negativos. Eu vou mais. Eu acho que esses pensamentos positivos ou negativos atuam não só para si, mas também para com as outras pessoas. Os pensamentos que você projeta sobre as outras pessoas. Os pensamentos, eu sempre falei isso, inclusive falei muito para meus filhos também isso, que a força do pensamento, ela cria, e é que a gente deve tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala, porque as palavras elas se tornam figuras, elas têm força. As palavras produzem forças energéticas que podem atuar, inclusive, no mundo físico e no mundo espiritual. Então, quando você deseja realmente uma coisa, você procura materializar aquela coisa, você imaginar aquela coisa. Entendeu? Você quer, por exemplo, uma melhora no seu campo de saúde, ou no seu campo espiritual, ou até também atua na parte material. Você consegue materializar, se você quer comprar, por exemplo, você quer comprar um automóvel, você quer comprar uma planta, você quer comprar alguma coisa, você imagina naquilo. E você consegue forças para aquilo. Você vivencia aquilo. Eu tenho um exemplo, inclusive, meus queridos irmãos, filhos e irmãos. Eu tenho um exemplo próprio meu. Desculpe eu me alongar um pouquinho, mas vou só dar como exemplo como funciona, realmente, para mim isso funciona. Eu sempre desejei, sempre quis na minha vida, uma coisa engraçada. Eu sou advogado, adoro ser advogado, continuo estudando até hoje, continuo fazendo cursos online até hoje. Ainda ontem assisti palestras, assisto palestras para poder me atualizar cada vez mais. Mas se fosse me perguntar qual seria a profissão que eu gostaria de ser, eu ia dizer fazendeiro. Eu adoraria ser fazendeiro e criar animais na minha fazenda. Então, em 1980 e pouco, Tereza, talvez um pouco mais cedo, eu sonhava em ser fazendeiro. Mas eu não tinha condições de ser fazendeiro, porque não tinha condições econômicas e geralmente fazendeiro vem de origem. Pai fazendeiro, você herda a fazenda,
ou então você ganha muito dinheiro e você consegue comprar. E não tinha nada disso. Então, o resultado. Mas eu deitava, e ao deitar à noite, principalmente, eu me imaginava numa fazenda. Eu imaginava eu andando a cavalo na fazenda, eu imaginava os pastos, eu imaginava o meu gado, tal. Lá pelas tantas, o Alexandre sabe bem disso, eu consegui comprar um sítio, onde nesse sítio eu consegui ter 40 vacas e 5 cavalos. Ai, que delícia! Quantos patos, não sei quantas galinhas. Pois é. Então, mas é o seguinte, quer dizer, do nada, sem ter condições de nada, me surgiu uma oportunidade de eu comprar uma casa num condomínio e depois comprar umas terras do lado e dessas terras eu montar numa área pequena. Montar tudo isso pelo próprio ambiente que propiciava o gado pastar até solto, porque o gado pastava solto junto com o gado de outras pessoas que tinham ali. Então, eu tinha o seguinte, que o meu peso ativo, a minha força, eu sonhava, eu imaginava, eu deitava e dizia, agora eu estou numa fazenda. Me imaginava ali. Isso aconteceu na minha vida, eu dei esse exemplo. E aconteceu. Se materializou, né? A visualização se materializou. Eu me sentia na fazenda, eu me sentia eu montando a cavalo, eu me sentia eu vendo minhas vacas, enfim, eu vivenciei espiritualmente, mentalmente, aquilo que depois, anos depois, e não muitos anos depois, diga-se de passagem, eu consegui transformar esse pensamento numa realidade. Entendeu? E tive esse sítio durante um período e tal, que depois acabei vendendo. Mas veja bem, o que acontece? Isso aconteceu, Tereza, não só nisso, eu dei esse exemplo, mas eu tive outros exemplos na minha vida em que eu mentalizava aquilo que eu queria, evidentemente sempre mentalizando para o lado positivo, né? Claro. E muitas vezes eu consegui essa bênção. Que eu acredito, sim, que seja não só uma coisa que você materializa materialmente dentro da sua cabeça, uma força do pensamento, mas você também tem, evidentemente, ajuda superior, né? Sem dúvida alguma. E você tocou num ponto que é fundamental, porque nós sabemos a força do pensamento, mas quando nós nos educamos moralmente, nós removemos de nós essa, vamos dizer assim, prepotência de achar que nós temos todo o poder. Poder do pensamento nós temos, nosso pensamento cria, nosso pensamento produz, mas nós passamos a ter a humildade de perguntar a Deus se isso que eu quero é bom para mim, é bom para o meu semelhante e se está de acordo com a lei de Deus. Então, essa é a diferença que a espiritualidade nos traz. Se nós olharmos aí fora de maneira mais material, quando se fala do poder do pensamento, fala-se exclusivamente, é o que eu quero e pronto. Mas não é o que eu quero. É o que é bom para mim, para o meu próximo, estar de acordo com a lei divina. E aí ele se concretiza. E só para complementar mais alguma coisa, uma palavra que Francisco usou, o cuidado com as palavras. Nós, de tempo em tempo, nós fazemos uma campanha no nosso centro contra o palavrão. Porque a palavra ela é embutida de força. O palavrão foi criado para ofender, para machucar alguém, para humilhar alguém. Então, como é que ele pode se tornar uma linguagem habitual e você dizer, não, mas é mais uma palavra? Não, não é mais uma palavra. Existe uma força ali que é para machucar, que veio lá do nosso pensamento. Acho que o Alexandre ia falar. Essa questão, só fazendo um comentário, essa questão é a carga emocional que as palavras têm, né? Exato. Quer a gente tenha consciência ou não delas. Eu ia falar, quando você comentou antes, eu me lembrei de um certo conhecido nosso, um tal de Paulo Apóstolo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exato. Exato. Eu sempre falei exatamente isso, que a gente tem que... A não ser também, Tereza, que eu desenvolvi muito, de um tempo para cá, principalmente, porque a verdade é o seguinte, por que eu falei de um tempo para cá? Porque, muito embora eu seja advogado, e tenha 50 anos de formado, eu só passei a exercer a minha profissão a partir de 1980 e pouquinho. Porque antes eu trabalhava na área administrativa.
Eu trabalhava em órgão público desenvolvendo áreas administrativas, não áreas ligadas ao direito. E quando eu me desvinculei do órgão público, foi em 1979, 79, 78, é que eu comecei, depois de burro velho, a começar a advogar. Então, eu tive que me reciclar, eu tive que estudar muito, e eu tive que abrir o meu campo de advocacia, aonde eu comecei a advogar. Então, veja bem, aí, pela própria profissão, o advogado ele tem a obrigação de saber colocar as palavras, tanto na escrita, em seus trabalhos de escrito, como também quando ele faz a sua dissertação oral. Então, eu não sei também, por causa de profissão ou não, eu fui desenvolvendo esse cuidado de falar. Porque as palavras ela têm uma força viva tremenda. Exato. E elas ficam, né? Elas ficam. Falou, lançou. Depois que ela sai da sua boca, não tem retorno. Não tem como retomar. E aquilo que você vai falar vai causar efeitos tremendos. Em alguém, em algum momento. Ontem mesmo nós estávamos estudando isso. Na sexta-feira nós estamos estudando o livro Os Mensageiros e estávamos falando justamente sobre isso, sobre a força fluídica. Não é? Então a gente lança a palavra aqui e ela vai reverberar, ela vai chegar vai tocar, por onde ela vai passando, ela vai tocando. E aí, só para a gente concluir essa parte do pensamento, a Sueli comenta, se referindo a um trecho do livro Pensamento e Vida, o pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquire ou conclui, ele está criando. Esta criação é o pensamento que flui de maneira incessante da sua mente. Então, não há como parar o pensamento, mas há como educar o pensamento, porque, inclusive, no Livro dos Espíritos é perguntado aonde a gente tem total liberdade? No pensamento, mas ainda assim nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos pensamentos. Então, a educação se faz, e voltando novamente a Kardec, não é a educação de escola, de livros, é a educação moral, não é? Que vai fortalecer esse nosso pensamento. E você exterioriza o pensamento pelas palavras. Uhum. Não é? É a exteriorização do pensamento, exatamente. E é o cuidado que a gente tem que ter. A gente pensa, a gente fala, a gente faz. Então, o que vai gerar a nossa ação? Que tipo de pensamento produz a melhor ação? Então, vamos ver esse exemplo do pensamento de André Luiz. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre àquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, a folha, as flores, e trabalhei intensamente na intimidade de mim, mesmo revivendo a lembrança e fixando no quadro com a fidelidade possível. Então, é assim que são criados os quadros mentais, os quadros fluídicos que se encontram no mundo espiritual. E assim também, se nós fôssemos desviar esse estudo para a parte mediúnica, é assim também que a espiritualidade cria quadros mentais para ajudar os espíritos em sofrimento. Então, você vê como esse estudo é profundo, porque a gente pode direcioná-los para o Evangelho, a gente pode direcioná-lo para o estudo da mediunidade. Então, ele é muito profundo, ele rende bastante. Então, a gente tem aqui da forma clara como é que isso acontece. Sim, Dani, pode falar, fique à vontade. Eu estava aqui pensando em toda essa discussão, né, que a gente está fazendo. Sim, a importância do pensamento, das palavras, mas a gente precisa lembrar também a questão do sentimento, né? Porque o sentimento também, muitas vezes, a gente deixa ele muito mascarado. E aí nós agimos de forma, às vezes, bastante conturbada, né? Nos auto-sabotando, porque a gente sente uma coisa e expressa outra e acaba sendo uma confusão dentro de nós, né? Exato. No slide anterior que tu acabou de ler, André Luiz fala, né? A planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre, né? Então, onde que está o passado terrestre, se não no nosso emocional, né? Exato. Porque está tudo gravado no nosso perispírito. Né? Então, ele trouxe dali. Então,
Queria só relembrar a questão da importância do sentimento. Exatamente. E é legal você recordar essa questão do perispírito, porque realmente está tudo gravado ali. Então, como a gente vai ressignificar aquilo que nos causou sofrimento para que ele não se reflita em sentimentos que vão causar mais dores, né? Como a gente trabalha esse passado, porque ele já passou, não está em como apagar, mas que ele de alguma forma se reflita na vida atual de maneira positiva. É ressignificar verdadeiramente o sentimento. Pois não, Alexandre? Eu gostaria de colocar duas coisas. Uma delas é que a gente não pode esquecer, até André Luiz comenta isso, quando ele vai, eu não me lembro qual é o livro, se é o Mensageiro, se é ainda Nosso Lar, que ele vai numa missão e vê numa cidade no interior da Inglaterra um ponto de luz naquela treva toda, e chega lá, tem um grupo de pessoas orando, e aí ele comenta sobre que o pensamento ele também imanta a matéria em torno dele. Então, se nós temos, por exemplo, a gente às vezes vai na casa de uma pessoa, a gente se sente bem, alegre, feliz. Às vezes a gente vai na casa de uma pessoa, se sente deprimido, sente aquela energia, porque o pensamento que a gente emite imanta a nossa vizinhança. Né? A matéria ele fica plasmado, né? Ele fica plasmado no ambiente. Exatamente. Então, essa é uma questão, né? Para lembrar que não só a gente faz mal ao nosso templo, né, a nós, mas a gente guarda isso na nossa vizinhança. E isso vai se acumulando e vai futuramente, de alguma forma, se refletir no corpo físico através de uma doença. Vai, porque vai e volta, né? Exato. É como uma coisa que vai carregando, de repente não aguenta mais carga, né? E a outra coisa que eu ia comentar é que uma vez, num estudo, uma pessoa, né, o irmão virou para a gente e falou assim: o sentimento e o pensamento são o endereço da alma. É onde nós nos encontramos, é onde nós pensamos, né? É onde nosso sentimento nos leva. E isso a gente vê de maneira prática, até através dos nossos sonhos. Às vezes nós temos sonhos que nos causam desconforto, mas é que ali realmente alguma coisa que ficou ali remoendo nos nossos pensamentos e de repente nos levou a um lugar que nos causou algum desconforto. O ruminar é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. Fica lá ruminando. E aquele negócio vai crescendo, né? Aquela monoidia. E a gente acaba se auto-obsediando. É aquela história, né? Quem rumina fel só pode o quê? Absorver e digerir fel, né? Exatamente. E olha só, aqui a Sueli fala, né? Nesse trabalho do pensamento, de alimentar o pensamento, ela traz Jesus e ela diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência, e por sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, nós estávamos falando do sentimento, é por isso que o trabalho se direciona a fazer em nós desenvolver o amor. É claro que, no momento, a gente consegue com facilidade amar a quem nos ama. Mas o nosso trabalho maior vai ser amar a humanidade por completo, como irmãos. É um trabalho longo? É. Mas ele acontece, ele é verdadeiro, ele é fato. E a gente vê isso através de várias pessoas que já expressaram seu amor pela humanidade, apesar de tudo, apesar, muitas vezes até, de terem feito mal para algum ente seu querido. Então, vamos continuar aqui nesse preparo do ambiente, que o convidado tem que chegar, né? A gente tem que terminar o preparo. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Porque eles criaram também é como se fosse um espaço de vidro transparente. Então, era nesse local que eles colocaram a mão para levar as vibrações. Levar a fazer a operação magnética. Desse momento, como se fosse uma operação magnética desconhecida, fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Deve ser linda essas imagens no mundo espiritual. Aí, o nosso convidado chega.
Nesse instante, sob os nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental à sua presença sublime. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo aos imperativos da consciência. Dá para imaginar esse convidado? Quando ele fala que às vezes, em estudos, né, as pessoas perguntam, mas não dá para falar sobre o espírito tal? Dá para descrever como é que... Não dá, porque chegando num nível tão elevado, nós não temos referência ainda. Nós chegaremos lá, mas nós não temos referência ainda e nós corremos o risco de trazer o grande para o nosso nível, né? Humanizar no nosso nível um espírito que já atingiu um grau de elevação que é de espírito puro, né? De espírito feliz. Mas é bom saber que eles, apesar da grandeza, ao contrário, com toda a sua grandeza, eles chegam para um local mais próximo de nós e a sua vibração chega até nós. A gente sabe que o André Luiz e a equipe não está aqui no plano material, mas está próximo da Terra e toda essa vibração chega até nós. Então, quando nós oramos, nós temos o coração puro de que ele falou no início, nós sintonizamos com esse tipo de espírito. Então, a gente aqui tem todas as ferramentas para escolher o melhor. E essa é a grandeza do Espiritismo. O Espiritismo não diz o que a gente tem que fazer. Ele nos mostra várias ferramentas, várias possibilidades, e a escolha é nossa. Não é? Escolhemos e respondemos pela escolha. Mal comparando o que você falou, Tereza, de que, evidentemente, nós não temos condições de galgar o patamar de um espírito superior e que eles vêm a nós, não é? Uhum. Eu dou exemplo do seguinte, a mesma coisa de um adulto e uma criança, por exemplo. Exato. Você tem que baixar o nível da criança para fazer se entender, não querer que ela suba ao seu nível, para que tenha a mesma capacidade intelectual e de conhecimento que você tem, porque isso é impossível, não vai ter. Não é? Então, o adulto, o pai, ou seja, o adulto que for, ele representa, mal comparando, um espírito superior, que baixa ao nível humano, para que o nível humano, igual a criança, possa ter essa percepção e os ensinamentos, as aberturas que são lhe propiciadas. Né? Exato, a comparação está perfeita. É dessa forma que a gente tem que entender mesmo, porque nós somos crianças diante de Deus, não é? Então, essa primeira parte do estudo, nós focamos no pensamento. Aí a outra sugestão de livro é esse, Mecanismo da Mediunidade, que ele vai explicar fisicamente como é que o pensamento funciona. É outro estudo profundo que nós temos que fazer, não é? Esse livro aí, Tereza, eu acho que eu voltei tanto nele. Não, peraí, deixa eu voltar. Não, peraí, deixa eu voltar. Eu devo ter lido ele umas 8, 9 vezes. Eu ainda não consegui terminar, porque chega num ponto, uma coisa assim de física, que eu tenho uma dificuldade, eu digo, não, preciso de alguém mais esclarecido nessa área para me ajudar. Acho que eu vou precisar participar do estudo de vocês, desse estudo. Por favor, se vocês abrirem um estudo desse livro, a gente pode fazer um estudo. Pode, pelo Zoom. Vamos fazer, então. E aí, a segunda, nós dividimos o estudo em duas partes. Essa parte do pensamento e a segunda parte, porque esse espírito, quando chega, ele vem responder algumas perguntas daquelas pessoas que estavam ali. Né? Então, essa segunda parte é relativa a essas perguntas. E, no final, são nossas perguntas. São situações que nós vivenciamos, de uma maneira geral, no nosso dia a dia. Então, a primeira pessoa que vai consultá-lo é a irmã Semprônia. Os nomes a gente sabe que são dificinhos, são esquisitinhos, mas sempre tem um significado.
que chefiava pela primeira vez a turma de socorro aos serviços de amparo aos órfãos. Foi a primeira a consultá-lo. E ela diz o seguinte, desde o primeiro tempo, ela vai consultar, porque ela vai ajudar um grupo de mulheres que já, no plano material, que já executam um trabalho de auxílio, um trabalho voluntário muito grande. E essas mulheres sofrem muitas críticas, muitos ataques. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhe ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através da maldade sem conto. Inegavelmente, não cedem ante o fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho da resistência cristã. E devemos dizer a elas, respeitável amigo, porque palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em longa batalha. De alma voltada para o nosso dever, aguardamos a vossa generosidade, o alvitre oportuno. Quantas vezes, não é? A gente vê isso comumente no movimento espírita, centros com trabalhos enormes, de repente sofrendo ataques, críticas. Quantas vezes, nós já escutamos o quanto Chico Xavier sofreu com toda a sua vida dedicada a auxiliar o próximo. Quantas críticas Divaldo recebeu, apesar daquele trabalho imenso da Mansão do Caminho. Só que eles são espíritos assim, tão já dedicados ao bem que isso não os afeta. Mas, de repente, nós, no nível em que nós estamos, se começam a criticar muito o centro espírita que a gente trabalha, a gente já fica meio desanimado, não é? Então, é isso que ela vem perguntar, como trazer esse suporte a essas mulheres. E aqui a resposta. Alguém quer ler? Eu posso ler. Ok. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia, de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que nos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Não tem ensinamento, não é? Muito profundo. Jesus, o Evangelho, é sempre a nossa resposta. A gente sempre vai encontrar resposta para todas as nossas angústias no Evangelho de Jesus. E como nós falamos anteriormente, quando a gente ainda estava conversando, antes de nós abrirmos o estudo, que a nossa intenção era trazer a mensagem de forma que a mensagem não é só para a casa espírita. A mensagem é para o nosso dia a dia. Ela pode ser utilizada em qualquer momento. E a gente não precisa dizer que é Jesus, porque a gente pode, de repente, estar num ambiente de trabalho e tem diversas religiões e alguém possa se sentir ofendido. Jesus não vai ficar ofendido se nós não citarmos o nome dele, mas ele vai ficar muito feliz se nós citarmos o ensinamento dele, porque isso é o mais importante. E, além de citar, exercitar. Né? A gente cita e exercita. E isso é uma verdade, porque os nossos amigos só falam o que é de bom na gente. Só aqueles que têm alguma coisa contra nós falam verdadeiramente como nos veem. E, às vezes, é o que nós precisamos ouvir para melhorar. Não só ouvir, né? Mas é que muitas vezes a gente vai usar as oportunidades que são criadas na presença desses adversários para exercitar aquilo que um dia virão a ser as virtudes, né? Exatamente. Então a gente vai exercitar o quê? Né? A resignação, a paciência, a mansuetude, o perdão, né? Ser puro de coração. Uhum. Enquanto a gente... São oportunidades que eu estou abrindo mão de quase todas atualmente, mas são oportunidades. Uhum.
eu acho até o seguinte, desculpe, eu acho o seguinte, que esse é um dos grandes ensinamentos de Deus, de Jesus. Porque, veja bem, amar o belo não é vantagem. Uhum. Não é? Amar o belo, amar aquelas pessoas que nos fazem rir, nos fazem felizes, não é vantagem. Aquilo ali é espontâneo. Exato. Deus, Jesus, quando pregou, e evidente que Jesus prega o princípio do Pai Maior, o que é importante? É que você dê atenção, que você procure entender, que você procure aceitar aqueles que não te fazem, hipoteticamente, não te fazem tão bem. Uhum. Aqueles que você pode até rotular como inimigos, e às vezes nem inimigos são, né? Mas são assim, que, como diz antigamente, tem um termo popular que diz o santo não casa. Então, veja bem, essas pessoas que você sente ou sentia, ou deixou de sentir, não importa o tempo, sentimentos não caridosos, não de harmonia, não de amor, é a essas pessoas realmente que você tem que procurar. A essas realmente é que você tem que dar caridade. A essas é que você tem que se aproximar. Porque é amar a quem você acha que não ama. Uhum. Não é verdade? Esse é importante. E quantas vezes até isso aí não importa se é na vida familiar, se é na vida de trabalho, você às vezes tem uma certa ojeriza, ou certa, não digo nem ojeriza, não chega a ser ojeriza. Antipatia, né? Uma certa antipatia com qualquer pessoa. Aí mesmo você tem que procurar essa pessoa. Exato. Então, é que nem Jesus, quando ele fazia caridade e chamava o pecador, e que até os próprios apóstolos o recriminavam, o que ele dizia? Esse precisa de mim. Em outras palavras, né? Não aquele são os doentes que precisam do médico, né? Exatamente. Aquele que não peca, aquele não precisa de mim. Aquele já está seguindo o caminho certo. Então, quem é que precisa da nossa caridade? Aqueles que realmente nos tornam alguma dificuldade, digamos assim. É esse que a gente tem que se aproximar. Porque, veja bem, nós estaríamos fazendo bem a quem? A eles? A nós mesmos, né? Principalmente a nós. Exato. Porque a forma que nós estamos aqui na Terra, se não nós passar por essa Terra, não vai valer nada. Nós estamos aqui escorrendo para que nos redimirmos de algum problema, de alguma coisa. Até porque, segundo eu entendo, nós pedimos para virmos nesse corpo, nesse momento, nessa situação, para percorrer esse caminho. Agora, percorrer esse caminho para quê? Ou eu estou num terreno, numa estrada cheia de buracos, e vou procurar asfaltar essa terra, ou pelo menos aplanar essa estrada, ou vou deixar ela emburacada. É o livre-arbítrio que nós temos, não é? Mas esse na nossa vida futura também. Exato, vai influenciar todo o nosso futuro. Exatamente. Não é? É quando Jesus disse, se alguém te desbofeteia, dê a outra face. Exato. E hoje em dia, se a gente parar, a gente fala inimigo, dá a impressão que é aquele grande inimigo do passado. Mas se a gente parar para olhar o que está acontecendo no nosso momento presente, quantas famílias, quantos amigos estão se separando porque discordam até do uso da máscara. A gente vê brigas na mídia social separando pessoas queridas por coisas que é de direito divergir. Então, quando nós divergimos, nós não estamos declarando guerra, nós estamos expressando a nossa opinião. Então, isso não deveria ser motivo para a separação, mas, infelizmente, isso tem acontecido. Então, nós retornamos à mensagem de Jesus, não é? No sentido de que amar a quem nos ama é fácil. O difícil é amar aquele que não tem nós temos a mesma simpatia. Então, seria muito fácil amar só quem nos ama, né? Mas também a gente não cresce em nada, não leva vantagem nenhuma. Aí nós passamos aqui para a nossa outra consulta. Eu quero ter um exemplo, desculpe te interromper, vivo sobre isso. Quantas vezes, agora, por exemplo, mesmo há 2 anos atrás, na época das eleições, eu mesmo tive atrito político com um contraparente, digamos assim.
é um sobrinho, maravilhosa pessoa, de uma ex-mulher minha, porque ele é PT. Ele é PT por formação, porque a mãe é PT, ele foi criado dentro de um ambiente petista. Então, o que acontece? Mas o rapaz altamente inteligente, altamente bom, e altamente... toda pessoa tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. Todos nós, né? Todos nós. Mas não só negativo. Então, eu cheguei a ter até atrito com ele, quase que acabei uma amizade por discordar politicamente com ele. Até o ponto em que eu me toquei, parei de recriminá-lo, entendeu? Porque a gente discutia, veja você, um absurdo, Tereza. A gente se envolve, porque a gente se envolve nessas vibrações. E, novamente, nós voltamos à questão do pensamento. Exatamente. Eu recriminava a corrupção toda ocorrida pelo PT, e o que acontece? E ele, como tivesse uns antolhos, só olhava pelo lado do PT. Então, eu cheguei a dizer o seguinte, eu não discuto a filosofia do PT, porque eu nem conheço qual seja. Eu acredito até que ela tenha sido criada e formada com as melhores intenções. Mas só que o partido ele é dirigido por homens, e homens são falhos. Bom, eu consegui não criar esse atrito ao ponto de que ele lançou um livro dele e na dedicatória, na orelha do livro, ele me agradece porque tempos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu incentivei a escrever, porque ele escrevia bons contos. Então, exato. Muito embora eu tivesse havido essa discordância, quase um rompimento de relações, que graças a Deus não aconteceu, e ele chegou a reconhecer, e no livro que ele colocou, está lá, dedicatória ao tio Chico, pelo incentivo que me deu. Você, Francisco, exato, porque desculpa interromper, gente. Vamos voltar aqui para o estudo. Vamos. A gente está desviando, a gente perdeu aqui a resposta à pergunta do Raimundo. A pergunta do Raimundo é em relação à assistência que ele vai dar. Essa é a tarefa dele, não é? Então, tolerante amigo, o que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Porque muitas vezes a gente se propõe a fazer algo, mas existem dificuldades ao redor, coisas que atrapalham até a nossa boa intenção, discussões que vão surgindo, nós que vivenciamos o Centro Espírita e pessoas que vivenciam outras entidades, outras denominações religiosas, quantas vezes estão trabalhando com a melhor das intenções, mas as coisas acabam se desviando por discussões, por discordâncias. Então, é essa a pergunta dele, o que fazer quando a perturbação se estabelece? E aí, novamente, ele retorna ao Evangelho. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. O discípulo que segue as virtudes do Mestre, aplicando-se a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Então, a primeira tarefa é trazer o ensinamento para nós mesmos, porque a gente ensina muito mais com o nosso exemplo. É a maneira com que nós vivenciamos as nossas experiências, a maneira com que nós vivenciamos as divergências é que vão transformar. A gente pode colocar lenha na fogueira ou a gente pode apagar o fogo. A gente escolhe que posição tomar, não é? E aí nós passamos à próxima pergunta, que é da irmã Luciana. E ela já tem outra questão. Ela está começando esse trabalho, né? E é a primeira vez que ela vai servir. É a primeira vez que ela vem à tarefa, ela vem à Terra no sentido de ajudar, de socorrer. E ela quer uma orientação para isso. A gente vê que todas essas perguntas se relacionam a nós. Todos nós temos um momento que nós começamos um novo trabalho. Todos nós vivenciamos divergência. Todos nós vivenciamos dúvida. E a resposta é, de novo no Evangelho, quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. O Evangelho aplicado ensina-nos
a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Então, o nosso local de inspiração vai ser sempre o Evangelho. Nós vemos quão elevado é esse espírito. E o que ele nos traz como resposta não é nada que nós não tenhamos a nosso alcance. Ele nos traz o Evangelho. Diga. Como os espíritos nos ensinam, né? Que eles nos falam, né? O Kardec pergunta, onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. A nossa consciência, exato. Então, já é momento do Evangelho sair da igreja, sair do templo, sair do centro. O Evangelho é para ser vivenciado. Não é aquele livro que a gente vai carregar debaixo do braço e se alguém fala alguma coisa, a gente usa o livro como arma. Porque isso também acontece, né? A gente se coloca numa posição de superioridade e diz que conhece o Evangelho. Não basta conhecer, é preciso vivenciar. E nós vivenciamos nesses momentos de desafios. E aí Cornélio, que é o espírito que está guiando esse grupo, né? Então ele está numa posição moral ou evolutiva acima desse grupo, ele faz uma pergunta como se fosse mais um participante do grupo, exercitando aí já o exemplo do Evangelho, que é a humildade. E aí ele pergunta, o nome do convidado é Asclepios, vocês perceberam que eu não tinha falado até agora, porque até hoje eu não consegui memorizar o nome dele. E Cornélio pergunta, que fazer para conservar a alegria nos trabalhos, perseverança no bem, devotamento à verdade? Porque o que acontece? A gente começa um trabalho com a melhor das intenções, cheio de expectativa, aí vem, leva um tapa de um lado, leva empurrão do outro, leva a indiferença do outro, e pode chegar um momento que nós desanimamos. E aí, o que fazer no momento do desânimo? O que fazer para continuar trabalhando no bem, apesar de tudo? Porque trabalhar no bem significa também que, às vezes, a gente vai oferecer o pão a alguém e esse alguém vai jogar o pão na tua cara e dizer que não era isso que ele queria. Ele não queria um pão, uma bisnaga sem manteiga. Ele queria um pão doce, né? Mas ainda assim a gente não pode perder o ânimo. E é essa pergunta que Cornélio faz. E olha a resposta pequena, simples e completa. Regozijai-vos sempre. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. Queremos comentar isso? Eu corri um pouquinho porque o nosso tempo está passando, mas eu acho que isso vale um comentário, porque todos nós passamos por momentos de desânimo na vida, não é? E esse desânimo precisa ser trabalhado para ele não se transformar numa melancolia e para que essa melancolia não se estabeleça e se transforme numa depressão. Eu acho que reduz uma palavra só, fé. Se você tem fé, você acredita no poder de amor de Deus, no poder de perdão de Deus, eu acho que essa é a forma de você poder, a tua tábua de salvação, digamos assim, a forma de você ter a tua forma de viver. É você Exato. ter fé, esperança, não é? E perseverança. Perseverança, sem dúvida. Pois não, Alexandre? Meu filho quer falar. Aqui tem, a gente pode fazer uma conexão daquela questão que a gente começou, né, da questão do pensamento, da oração, da conexão, porque quando a gente consegue estar conectado, a gente tem confiança e certeza de que os recursos que nós precisamos vão ser alocados para a gente, vão aparecer. Tem muita gente que, às vezes, passa uma época dificílima na vida. A gente, quando estava, antes de começar a reflexão, a gente estava comentando, e você comentou de uma situação que aconteceu num determinado lugar geográfico, e que, quando a lição foi aprendida, a situação mudou. Isso acontece com a gente. E a gente tem que ter confiança. Aí eu volto para onde? Volto para as bem-aventuranças, porque tudo, para mim, vai bater nas bem-aventuranças. Vai, com certeza. Quando a gente se resigna e reage
com mansuetude, com pureza de coração, com honestidade às situações, o que vai acontecer? A gente vai aprender o que aquela situação está ensinando para a gente. E a gente tem que confiar que, né, Deus não é um camarada de barba branca no alto do morro, né, no morro muito alto, né, olhando, e o Alexandre fez um negocinho errado, joga um raio em cima dele. Não é isso. Deus é amor. Deus é o Pai de misericórdia. Exatamente. Se não fosse misericórdia, a gente não estava aqui. Exatamente. Então você falou uma coisa que eu escutei um tempo atrás de um palestrante que eu acho o máximo. Quando a gente diz assim, a gente está muito cheio, né? Muito insuflado, e a gente diz, não, mas tudo que eu tenho é merecimento. Aí esse amigo falou assim, a gente não sabe se é merecimento ou se é misericórdia. Para mim, é a questão da gratidão, né? Da gratidão, porque tudo que acontece com a gente né, para o nosso bem espírito. Né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E outra coisa exatamente. Também é que Deus, ele ajuda o homem através do próprio homem. Né? Nós somos instrumentos divinos. Né? E a gente ainda, quando alguém tem, como você estava falando, dos nossos amigos que falam a verdade para nós, meio assim, né? A gente ainda fica bravo às vezes, né? Não é? Para ser grato por aquele momento. Porque ele está nos dizendo aquilo que a gente necessita mudar. Né? Era isso, gratidão. É por isso que a gratidão, isso já foi pesquisado cientificamente, a área da psicologia positiva tem trabalhado muito profundamente na pesquisa da felicidade, e a gratidão é essencial para a felicidade. Aquele que não é grato é infeliz, sem dúvida alguma. Então, se nós formos capazes de ser gratos, até por aquele que fala para a gente as verdades, a tendência de nós termos uma vida mais feliz é muito mais concreta. Então, resumindo, onde estão nossas perguntas, as respostas às nossas perguntas, sejam elas quais forem. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, empreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abraçou-nos carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Então, em qualquer momento de angústia, de dúvida, de incerteza, esse é um momento de incerteza mundial. Então, nós precisamos verdadeiramente estarmos mais próximos de Jesus. E Jesus está no leme, isso não há dúvida. As coisas estão acontecendo por um motivo muito maior do que nós ainda somos capazes de perceber. E vindo de Deus, há de ser um motivo justo e bom. Quem quer comentar? Tá? Eu queria só fazer só um comentário em cima disso que você falou, da situação que a gente está atravessando, né? A gente estava fazendo um estudo, né? E aí surgiu aquela questão, né? Do que com Jesus, que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Isso significa que se o jugo não está suave e o fardo não está leve, ou a gente não está carregando ele com Jesus, ou está carregando o fardo de outra pessoa. Perfeito! Sem dúvida alguma, não é? O fardo com Jesus é leve. E é a nossa força, é a nossa luz. Eu sempre tenho uma visualização de Divaldo, visualizações curativas. É um CD, olha, não vou nem dizer o número de anos, mas tem muito tempo. E essa meditação ela tem 20 minutos apenas. E é um encontro com Jesus. Quando nós temos atendimento fraterno na nossa casa, eu sempre termino sugerindo às pessoas, tente fazer essa meditação, porque não há uma vez que se faça essa meditação que não se sinta melhor. Porque esse encontro com Jesus nos traz clareza de pensamento, nos traz serenidade, nos traz calma.
cada um tem a sua fórmula própria, seu meio, formato próprio de se aproximar de Jesus. Mas, com certeza, não há como não viver essa relação mais próxima com Jesus. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei aonde, não sei se foi em algum livro, ou até no centro aqui, lugar de casa, que diz o seguinte, complementando aquilo que o Alexandre falou: Deus nunca dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Uhum. Tá? Exato. Então, acho que é por aí também. Se a gente está recebendo o que a gente pode carregar, né? Se estiver muito pesado, a gente busca a ajuda dos amigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Porque o suporte também é muito bom, sabe, poder contar com os amigos. Mas a gente pode, né? Se ele nos dá, é porque a gente pode. É porque ele sabe que a gente pode, né? Exato. E ele nos dá os amigos também, né? Porque a gente sabe que os amigos são espíritos que vêm conosco para nos auxiliar nas tarefas que a gente precisa fazer nessa vida. Então, é buscar também, é fortalecer essas amizades, né? Agora a gente está vivendo esse momento de isolamento, mas sabe, promover café da manhã virtual, promover almoço com os amigos virtualmente, mas manter esse laço de amizade cada vez mais, não é? Criar bate-papos como esse que a gente está tendo, uma conversa saudável, baseada no ensinamento que alimenta o nosso pensamento. Porque aquele pensamento que a gente estava falando lá no início, que precisa ser sereno, harmonioso, precisa ser alimentado. E ele é alimentado com boas leituras. E é isso que Emmanuel nos fala: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É nos educando moralmente que a gente chegará a esse progresso tão almejado. Meus amigos, era esse o estudo que nós tínhamos planejado para essa manhã de hoje. Espero que nós tenhamos contribuído. Eu acho que nós tivemos um bate-papo gostoso, né? É bom falar com vocês, bom demais. Muito bom. É muito bom te receber. Vamos fazer isso mais vezes, não é? É importante, né? Fica lançada a semente aí do Estudando a Mediunidade, né, Gilson? Não é? Mecanismos da mediunidade, Eu acho que encontrar amigos, Tereza, é importante, nem que seja para falar abobrinha. Exato. Seja, né? É importante falar, você, cada vez que você conversa com um amigo, eu acho que você está massageando a sua alma. Exato. Você está se renovando, você está se... Não é só assim, mas também o amigo, né? Os dois estão se massageando, né? Digamos assim. Exato. E a gente fala abobrinha mesmo, ri junto, né? Ri das bobagens que a gente fala, ri dos tombos que a gente leva. Eu falei tombo, porque de vez em quando eu levo um tombo. Ri dos tombos que a gente leva, né? Sejam eles morais, sejam eles físicos. Mas, amigo, é isso mesmo, nos ouvir por completo. E até também, às vezes, né? Esse encontro entre amigos, quem não precisa de um ombro amigo, não é? Exato. E é aí também que a gente exercita a questão das diferenças, não é? Porque apesar de ser nosso amigo, nós somos diferentes, porque nós somos individualidades. E a gente se aproxima. Exato. É uma forma de você se aproximar do seu amigo, do seu parente, seja o que for, se você tiver mais contato, não é? E virtual, você está olhando, conversando aí, isso é maravilhoso. Nós estamos olhando mais de perto, olho no olho. Sem dúvida, apesar de toda a distância, né? É isso, meus amigos. Estou à distância, estou matando saudade do meu filho. Ó, que coisa boa. Maria também não fica com ciúme, não, viu? Ela já estava com ciúme, né, Dani? Muito obrigada a todos. Que nós possamos fazer oração de encerramento antes da gente. Pois não, vamos. Antes de você fazer essa oração, olha só, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria muito grande para os nossos corações ter você com a gente. É uma bênção ter você com a gente. A gente fica muito feliz. E desculpe se por acaso eu interfiro muito às vezes. Não, mas esse é o objetivo, porque a gente está aprendendo junto, né? Aqui não tem um que sabe mais do que o outro. Juntos nós crescemos. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço.
vou dar uma ideia que pode ser, passou na minha cabeça agora, uma coisa que pode ser nem funcional, não sei, voltando àqueles segundos atrás que nós estamos falando do contato com os amigos, eu acho o seguinte, lançar uma semente. Quem sabe, não é, meu filho? Você aí promova um grupo de amigos para simples bate-papo. Em determinado dia, em determinado momento, aqueles que quiserem participar de bater papo, conversar, não só sobre temas espíritas, mas conversar simplesmente. Conversar sobre tudo, não é? É, exatamente, apenas uma aproximação, digamos assim, Isso. que seria talvez interessante, mas não, eu não sei. É uma confraternização. Não um bate-papo informal, digamos assim, né? Isso, sem dúvida. Ter um contato maior, aquecer um pouquinho mais o coração. Alexandre, papai está com saudade. É mútuo. Então vamos encerrar. Então vamos fazer o encerramento. Vamos lá. Vamos lá, vamos terminar então. Levamos o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos protege, nos inspira, nos ilumina. Nesse momento de encerramento ao nosso estudo da manhã, somos profundamente gratos pela possibilidade de estarmos juntos, por todos aqueles que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, e todos colaboraram com seus pensamentos, com as suas vibrações. E que essas boas vibrações possam ser estendidas a todos os nossos irmãos em nosso planeta que se encontram nesse momento, passando por dores profundas, por dificuldades profundas, que todos nós possamos fortalecer em nós a esperança, a confiança e a fé. Que todos tenhamos a certeza que Deus é Pai misericordioso e que a tudo vê, tudo sabe. Que Jesus, nosso Mestre maior, nosso irmão mais velho, está conosco todo o tempo, está no comando deste planeta. Que os bons espíritos dedicados ao bem também estão por toda parte, espalhando a confiança, espalhando as boas inspirações para que as soluções cheguem. Que possamos abrir nossos corações, nossas mentes a todas as bênçãos que nos são trazidas a todos os momentos. Uma vez mais, agradecidos a todos, encerramos os nossos estudos desta manhã. Que assim seja.